Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. Que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 14 até o 23. Embora ontem, porque foi o dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu tenha me detido mais na questão da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, mas o Evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. Depois vocês podem rever, é o capítulo 7, do versículo 1 até o 13. E ali os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram ali em torno de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras. E isto é sem terem lavados, porque eles tinham essa preocupação da questão da pureza e da impureza. Então, na medida que as pessoas iam, tocava numa parede, tocava no animal, tocava até mesmo numa pessoa, eles diziam isso segundo a tradição. Isso tornava o homem impuro. O homem precisava, então, lavar as mãos antes de se alimentar. Não era uma questão, meus irmãos, simplesmente de higiene. Era uma questão de pureza e impureza. Ou seja, o homem entrava numa condição de pecador, de pecado, de impureza diante de Deus. Então, eles precisavam fazer essa purificação. Aí no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo o seguinte: não é o que entra que torna o homem impuro, mas é aquilo que já está no coração do homem. A impureza, ela está no interior e ela é espiritual. Está no coração do homem a impureza. Na primeira leitura hoje, no livro do Gênesis, ali mostra Deus criando o homem, ali do barro, ele pega o barro e do barro ele cria o homem e sopra no homem o sopro da vida, ele dá vida ao homem. Depois de Deus ter criado o homem,
Aí nós vamos ver que Deus disse que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão ele iria morrer. E depois nós vamos ver lá, quando entrar no capítulo 3 do livro do Gênesis, Eva se deixando levar pela serpente e acaba comendo o fruto. E aí o homem, sim, agora se torna impuro, porque ele se torna pecador. Antes do homem ter comido do fruto do conhecimento do bem, ele era puro, ele era santo. Não existia maldade no coração dele, não. O homem vivia a inocência. Não pecava. Com o pecado, ou depois que come do fruto que Deus havia proibido, o homem se torna pecador. Então, o coração nosso, que começou lá com os nossos pais, ficou cheio de maldade, de ambição e tantas outras coisas. E é justamente isso que nós precisamos purificar o nosso coração. E essa purificação, ela se dá para nós católicos que já fomos batizados. Primeiro, acontece no batismo. Mas como nós ficamos com uma inclinação para o mal, voltado para o mal, então nós precisamos nos purificar no confessionário. E aí Jesus, ele deixa claro para nós que não é o alimento que nos torna impuro, porque até no Antigo Testamento existia aquela lei ali que ia colocando o que nós deveríamos comer e o que nós não deveríamos comer. E aí entra a questão da carne de porco, que era considerada impura e tudo. E hoje, no Evangelho, Jesus está deixando bem claro que não é o que entra, não é a carne de porco que vai nos deixar impuros. Porque ele está deixando e está nos ensinando que esse alimento, ele entra, vai para o estômago e depois é jogado fora. Está falando da impureza espiritual. E aqui diz que a partir deste momento, Jesus estava deixando bem claro que todo o alimento é puro. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Existem cada povo com a sua culinária. Quando nós olhamos assim, nós dizemos, eu jamais comeria aquilo ali não dá para eu comer. Então, existem nações aí que o pessoal come escorpião, come cobra, sabe, né, como é que faz para preparar tudo aquilo, tirando a parte que tem veneno e tudo mais, e eles se alimentam. Eu jamais iria comer uma coisa daquela. Mas não porque aquilo me tornaria impuro. É o que Jesus está falando. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, leiam o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, que Jesus vai levar Pedro à compreensão também desta questão da pureza e da impureza. Leia lá o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Eu digo para você ler, não vou contar tudo que está ali, justamente para que você possa, na leitura, e sendo iluminado por Deus, você possa compreender melhor essa questão da pureza e da impureza. Enfim, Jesus está mostrando para nós, para que nós tenhamos cuidado, para que o nosso coração, a nossa alma, não seja contaminada com
as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É isso que torna o nosso coração impuro, meus irmãos. Às vezes nós encontramos pessoas que vivem dizendo: eu não encontro pecado nenhum, como se fosse a Imaculada Conceição, como se fosse Nossa Senhora que não tinha pecado. Então dá uma olhada nesta relação de nomes que Jesus está colocando aqui e veja se dentro do seu coração não está essas coisas não estão lá. Veja se elas não estão. Imoralidades. Ainda mais nesse mundo que está aí com tantos tipos e tantas situações de imoralidade. Estava vendo ali uma notícia no jornal, né, de uma mulher que estava nessas situações aí de desfile e ela desfilou totalmente nua. Como pode uma coisa dessa? Olha que imoralidade. Nós encontramos as pessoas com essas vestes que na verdade são tão curtinhas que entre ela estar nua e usar aquela roupa curta é a mesma coisa. E os adultérios, meus irmãos? Adultérios por pensamentos, adultérios de forma concreta, inveja, ciúmes. Aqui vai uma diferença entre ciúmes e inveja. Ciúmes é quando duas pessoas que se amam, que se gostam, e aí ela se entristece, fica com raiva quando aquela pessoa que ela ama está conversando com uma outra pessoa, se relacionando com outra pessoa, ela se entristece, fica com raiva. Geralmente os ciúmes acontecem entre pessoas amigas. Ela quer aquela pessoa só para ela. Isso é ciúmes. A inveja é quando eu me entristeço com os benefícios do outro. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, o seu colega de trabalho foi promovido. Aí você se entristece, fica com raiva, porque você queria que fosse você. Compreendeu? Então, o que nós vamos ver lá depois, no capítulo 4 do livro do Gênesis, quando Caim e Abel, aí Caim vai lá e mata Abel por inveja, porque Deus havia elogiado, Deus estava feliz com o oferecimento de Abel, o sacrifício que Abel havia oferecido. Caim ficou com inveja e foi lá e matou o irmão. Então você tem tido ciúmes, inveja, você tem adulterado aí por pensamento, ou de forma concreta, traído seu esposo, traído a sua esposa. E as ambições? Como é que está? E também as fraudes. Às vezes nós falamos tanto aí dos nossos governantes que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, que estão na corrupção, que estão roubando e tudo mais. E você e eu, será que no dia a dia também nós não estamos cometendo fraudes aqui e acolá? Essa é a preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não é com alimento, não é com aquilo que nós comemos, não é com questões de eu peguei
em uma pessoa que eu considero ela impura, então eu não pego nela. Não, meus irmãos, não é isso. É o nosso coração. Você tem se lavado? Aqui eu falo, você tem procurado o confessionário para se lavar de todas essas coisas que Jesus está mostrando aqui? Você tem procurado a confissão? Ou você tem acumulado essas coisas? Aqui Jesus não falou da mentira, a mentira. Quantas vezes você mente por dia? Quantas vezes você inventa história, conta história além do que deveria falar? Então, você narra um fato e você aumenta. Então, quando você aumenta, você já está mentindo. Qual é o grau de mentira sua? É pequeno ou é grande? Qual é o grau? Você está entendendo? Você está com raiva de alguém? Um ódio? Como é que você está nos seus relacionamentos? Essa é a preocupação de Jesus Cristo. E são essas coisas, meus irmãos, que se nós não nos arrependermos, não procurarmos a confissão e morrermos desta forma, não entraremos no céu. Imoralidade não leva para o céu. Adultério não leva para o céu, não. Roubos não leva para o céu. Vamos ser santos. Peçamos a Deus a graça da santidade. Vamos voltar àquele momento em que Adão foi criado, modelado pelas mãos de Deus. E naquele momento que ele foi criado, e depois Eva, que foi criada ali do lado, Deus tirou da costela de Adão e ali Eva foi criada. Vamos voltar àquele tempo em que Adão e Eva ainda não tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali sim, não existia imoralidade, não existia adultério, não existia mentiras, não existia calúnias, só santidade, meus irmãos. Que Deus nos conceda a graça. Ele já nos concedeu esta graça. Vamos ser santos. Vamos eliminar tudo aquilo que ofende ao nosso amado Deus, que nos criou com tanto amor. Vamos tirar tudo isso da nossa vida e vamos voltar à santidade. Lutemos pela santidade. Não deixe de se confessar. Eu vendo aqui algumas coisas, eu já vi que eu vou precisar voltar no confessionário, que tem algumas coisas aqui que nosso Senhor falou e outras coisas também que eu preciso me confessar. Já começa ali pelo orgulho. Como eu sou orgulhoso. Quanto que eu preciso ser humilde, meu Deus do céu. E tenho permitido que o orgulho tome conta de mim. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a graça de viver a santidade. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Vamos ser santos.